Oi, gente, e daí? Vamos continuar? Muita coisa para ver ainda, né? Já falamos sobre muitos assuntos aqui. Dá uma olhada no grupo ali direitinho, dá uma olhada no canal, tem bastante assunto bacana. Explora bem, indica para as pessoas, né? Faça o seu comentário. E a gente está continuando, a gente tem bastante coisa para fazer ainda, tá certo? Vamos falar sobre dois temas hoje que são juntos. Não tem como a gente falar um sem falar outro, que é a centralização e a descentralização de comando. Isso tem a ver com o quê, gente? Tem a ver com a tomada de decisão na empresa. Pensa assim, na tua empresa, onde é que as decisões são tomadas? São tomadas nos níveis mais altos da decisão, da estrutura da empresa, ou são tomadas nos níveis mais baixos? Se for tomada nos níveis altos ou nos níveis baixos, a gente não está aqui para dizer se isso é certo ou se isso é errado, se não pode ser feito assim ou não, de forma alguma. O mais importante é entender se isso está acontecendo de forma satisfatória na tua empresa. Nós conhecemos empresas que são bastante centralizadas no comando e que funcionam muito bem, e o inverso também é verdadeiro. Então não dá para entender, não dá para dizer que porque minha empresa é centralizada, então ela é ruim, de forma alguma, ok? Então não fique com isso na tua cabeça, não. Se ela é centralizada ou não, o importante é que as coisas funcionem de maneira adequada, legal? Então, não encana não, vamos para frente, tá certo? É lógico que a gente tem que fazer uma avaliação. Às vezes a empresa é muito centralizada e, de repente, um estudo, né, melhor de como as coisas poderiam ser, pudesse transformar essa empresa numa empresa mais ágil, mais rápida nas tomadas de decisão. Então, isso poderia facilitar, ok? Mas, assim, é tudo uma questão de avaliar. Será que precisa? Vamos ver isso, tá certo? Pensa aí direitinho e se você quiser discutir mais comigo sobre esse assunto, manda nos comentários. A gente vai pensando melhor e a gente ajuda você a decidir sobre isso. Legal? Então vamos lá, né? Vamos falar sobre centralização primeiro, mas a gente vai linkando com a descentralização. Embora um seja mais ou menos o inverso do outro, tem pontos que não são assim tão antagônicos, tão diferentes, tá certo? Nos dois, gente, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Por isso que a gente não pode falar que a empresa, por ser centralizada, é uma empresa ruim de se trabalhar, tá certo? Então, né, fica esperto aí, tá? Vamos começar falando sobre a centralização e a gente vai fazendo esse ping-pong aí com a descentralização também, tá? Então, a centralização, o que que é? É quando a tomada de decisão, ela acontece num nível mais alto. Eu vou compartilhar uma tela com você bem rapidamente, só para você tentar entender o que eu estou falando de níveis mais altos. Por exemplo, olha, veja bem, essa aqui é a estrutura organizacional de uma empresa qualquer, né? É um organograma bastante genérico, ok? Se a tua empresa não tem esse organograma, tudo bem, pode ser que seja um pouquinho diferente, não tem problema nenhum. Mas veja bem, conforme o que a gente está falando é o seguinte: as empresas centralizadas, isso quer dizer que as tomadas de decisões são feitas nos níveis mais altos. Pode ser por aqui ou pode ser até mesmo por aqui, tá certo? Então, isso quer dizer o quê? Que quem toma as decisões na sua empresa são só essas pessoas. Isso é bom? Puxa, de certa forma, isso não é bom, porque imagina, às vezes, né, os problemas acontecem aqui embaixo, nessa linha, né, numa linha um pouco mais operacional, e até isso, né, até esses problemas chegarem nesses níveis mais altos, isso às vezes demora. Essa informação pode chegar deturpada, ela pode chegar de uma maneira diferente, mal interpretada, e isso atrapalha o processo, tá ok? Então, esse é um dos principais problemas que nós temos aí quando as empresas são centralizadas. O ideal seria, né, que essas decisões
pudessem ser tomadas por níveis mais baixos, ok? Porque daí, veja, se o problema aconteceu aqui no departamento de compras, então, né, óbvio que o pessoal daqui fosse o pessoal mais capacitado para resolver esses problemas. E aí entra uma outra coisinha, né? Será que as pessoas que estão ali foram capacitadas para resolver problemas? Se elas foram, gente, ótimo, isso é fantástico. Então, você vai ter menos problemas subindo na estrutura organizacional. Isso quer dizer que os problemas que acontecem aqui embaixo são resolvidos aqui embaixo. Ótimo, né? Eu acho que é assim que tem que ser. Afinal de contas, a gente sabe o que aconteceu aqui embaixo. Evidente, né, que caso um problema seja um pouco mais complexo, é natural, né, que essa hierarquia, que esse problema ele tenha que subir para que os gestores mais capacitados tenham condição de resolver esse problema. Tudo bem? Então, isso que nós falamos de a decisão ser tomada nos níveis mais altos ou nos mais baixos, ok? Então, se a decisão for tomada nos níveis mais altos, nós temos uma empresa centralizada, ok? E se a decisão for tomada nos níveis mais baixos, nós temos uma empresa descentralizada. Tá legal? Vamos continuar conversando, então, sobre isso. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando nós temos as empresas centralizadas, existe uma uniformidade nas decisões. O que quer dizer isso? Uniformidade quer dizer tomar decisão sempre do mesmo jeito, baseado nos mesmos critérios, baseado nos mesmos valores. Isso, de certa forma, gente, é importante. Ou seja, isso quer dizer que a empresa, toda vez que ela precisa tomar uma decisão, ela leva em consideração sempre os valores da empresa, alguns critérios muito bem definidos. E isso é bom, né? Porque evita que toda hora a gente tenha uma decisão baseada num critério completamente diferente. É como se nós disséssemos, puxa vida, você não tem referência, cada hora você decide de um jeito. É ruim, de certa forma, isso, ok? Então, quando a empresa é centralizada, nós temos essa uniformidade de decisões. Acontece também que, por exemplo, muitas vezes as pessoas não querem, né, um segundo homem na decisão. Então, tem empresas que têm problemas quanto a isso. Não, eu quero decidir sozinho porque eu não quero misturar, eu não quero que essa informação ela vaze, né? Eu preciso que isso fique aqui dentro da minha empresa. Então, beleza. Então, é só você quem vai decidir e ponto final, né? Então, isso é uma característica da empresa centralizadora de comando, tá certo? Isso pode ser bom porque de alguma maneira, eu seguro a informação dentro da organização, né? Imagina, enquanto só eu decido, então isso quer dizer que eu tenho eu tenho as informações e eu que vou decidir. Se tivesse mais pessoas decidindo, essa informação seria espalhada na empresa. Isso quer dizer que várias pessoas teriam acesso a informações que talvez não pudessem ser tão espalhadas assim. Está entendendo? Então, são situações que nós temos que levar em consideração. Lembra, não é certo, não é errado. Nenhuma, nem outra. Só existem características. Agora, qual decisão você vai tomar? Você acha que uma empresa centralizada é mais adequada? Você acha que pelo fato da sua empresa ser centralizada ou descentralizada, você está ganhando ou você está perdendo? Tudo bem? Então, pensa aí. Algumas empresas são descentralizadas, normalmente as empresas mais modernas, as empresas que já passaram por muitas situações, muitas vezes as empresas que já passaram pela situação de ser centralizada e que percebeu que para ela isso não dá certo.
Então, elas fizeram todo um processo, né, elas repensaram todos os seus processos e ela achou melhor ser uma empresa descentralizada, ou seja, a decisão está sendo tomada nos níveis mais baixos. A gente já falou agora há pouco, isso é legal porque a gente dá autonomia para a nossa equipe, correto? Você motiva as pessoas porque são elas que estão decidindo. Volto a dizer, óbvio que algumas decisões têm que ser levadas lá para cima, ok? Porque talvez sejam mais complexas, exijam um nível de entendimento e de pensamento sistêmico um pouco mais apurado, e muitas vezes também exige entrada de recursos. Então, quem está lá embaixo não vai decidir efetivamente isso aí, tá? Agora, a descentralização também, gente, ela ocorre quando eu tenho um volume de trabalho muito grande. Ou seja, pô, eu tenho muita coisa para fazer, então eu não posso ficar fazendo tudo. Então, o que eu faço? Eu capacito a minha equipe para que ela possa aprender a tomar decisão. Acredite, gente, tomar decisão é uma coisa que você aprende. É evidente que muitas vezes se aprende na raça, mas para tomar decisão existe método, existe processo. Então, estudar sobre isso é importante, né? Como a gente toma decisões. Entender quais são os elementos, entender quais são as variáveis, quais são os fatores que influenciam. Isso é muito importante. Se a tua empresa é uma empresa que toma muitas decisões, é legal você começar a entender como que isso funciona de uma maneira um pouco mais sistematizada, ok? Pensa nisso. Se você achar que deve, pesquise sobre processo decisório. É muito legal, ok? Ele te mostra quais são os passos para você tomar uma boa decisão, seja lá para o que for, né? Então, é interessante essa ideia, né? Quando a gente descentraliza também, a gente encoraja os nossos colaboradores a serem pessoas mais autônomas, né, para que eles possam fazer uma autogestão mais apropriada. Então, perceba, aparentemente, pô, tem um monte de coisa legal aí, né? Quer dizer, eu vou ficar livre de uma parte do trabalho, eu vou motivar a minha equipe, os caras vão poder fazer coisas. Então, puxa, é muito bom isso. Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque, veja, agora a decisão quem está tomando são os seus funcionários. Então, pode acontecer dele tomar uma decisão que não é adequada? É lógico que pode. É por isso que a gente tem que sempre estar supervisionando isso, né? O gestor maior, o seu gerente, seja quem for que está na linha de cima ali, tem que estar supervisionando, ok? A ideia é não deixar que todas as decisões sejam tomadas pela diretoria, pelo presidente, pelo gestor maior, né? Então, se a gente puder manter isso aqui embaixo, avaliando bem as alternativas, avaliando bem os fatores, as variáveis e tomar a melhor decisão, melhor ainda, tá certo? Isso vai fazer com que a nossa empresa, isso vai fazer com que as empresas, né, fiquem mais rápidas, fiquem mais motivadas, fiquem mais dinâmicas, né, tenham um moral elevado, porque veja bem, é gostoso decidir. Você não acha que é gostoso decidir? Ainda mais se a nossa decisão for uma decisão acertada. Corre o risco de errar? Evidente que corre. Já falamos muitas vezes sobre isso aqui. Nós somos seres humanos e nós vamos errar. Não é se nós vamos errar, não, é quando. E a gente erra toda hora. O que a gente não pode fazer é errar duas vezes a mesma coisa. Então, se eu errei numa coisa, né, numa decisão, eu não posso errar mais nessa decisão. Eu até posso errar em outra, mas nessa não mais, ok? Então, assim, e sem contar, né, gente, que muitas vezes aparecem ideias bastante inovadoras, porque quando a gente decide, a gente está colocando uma situação, né, para pensar. E a situação muitas vezes envolve um olhar diferente, uma ideia inovadora, e isso muitas vezes faz com que a empresa cresça muito, né? Então, a descentralização é um processo interessante,
né? Muitas vezes, de uma forma geral, mais interessante do que a centralização, mas a gente não pode simplesmente abandonar a centralização como sendo o patinho feio do negócio e dizer que aquilo é ruim e que jamais serei uma empresa centralizada. Tá? Para pensar, veja se isso está fazendo sentido para a tua empresa, tá certo? Gente, então é isso, né? Se você gostou, dá o teu joinha lá. Se você quiser fazer perguntas e aprimorar e aprofundar esses conteúdos, é só perguntar que a gente vai conversando. Tá certo? Valeu, até mais.